Agora, escute bem o que eu vou te dizer aqui. 3 pilares de um intenso mover do Espírito. 3 pilares de um intenso mover do Espírito. Primeiro pilar, quebrantamento. Segundo pilar, arrependimento. Terceiro pilar, avivamento. Quebrantamento, arrependimento e avivamento. Todos os servos de Deus, e essa sempre foi a receita, todos os servos de Deus que conseguiram trazer em sua época um intenso, um poderoso, um sobrenatural, um imprescindível avivamento, passaram por esses 3 pilares. Eu reli de novo alguns livros meus de história antigos, livros de 1300, livros de 1600, livros de 1500, Irmão Lawrence, Madame Guyon, Conde Zinzeldorf, cada nome estranho, né? John Hus e etc. E o que eu percebi é o modo, gente, presta atenção no que eu vou te dizer. O mundo é mudado quando uma igreja é quebrantada. Aí você pergunta, por que o quebrantamento é a primeira coisa que Deus não vai abrir mão? Gente, escute bem. Todo avivamento foi recheado de olhos molhados de lágrimas. Os olhos molhados matam o verme da frieza espiritual. A primeira coisa que uma pessoa fria espiritualmente perde é o quebrantamento. O olho não molha mais. O que é mais interessante, quando você tem o quebrantamento espiritual, a primeira coisa que passa na cabeça de alguém que está chorando é: Senhor, sonda-me. É ou não é? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. A primeira coisa que acontece num coração quebrantado é: Senhor, eu pequei contra alguém, pequei contra o Senhor, eu fiz algo. Você veja, as lágrimas quentes do fogo de Deus mata o verme da frieza espiritual. Uma pessoa que não vê seus pecados, ela está muito longe daquilo que a Bíblia entende de avivamento. Por isso que a regra é: você tem o quebrantamento e ele é produzido pelo Espírito Santo. Gente, chorar faz parte da unção. Deus não admite corações secos, corações de pedra, olhos secos. Pessoa que não sente mais nada diante de Deus. Então deixe-me te dizer uma coisa. Comigo aconteceu assim, eu não planejei, eu não provoquei, eu não falei assim: agora eu vou buscar um monte e vou receber isso. Eu percebia que algo em mim estava perdendo a vida. Eu estava ficando mecanizado, eu estava ficando religioso, os milagres não paravam, é claro, tem a fé das pessoas. Eu percebi que eu não estava mais tendo o prazer de, por exemplo, pregar num culto ou numa conferência, uma cruzada de 3 dias, e aquilo foi um sinal de alerta para mim. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir até Deus e contar para Ele como eu estava me sentindo. E eu disse: Senhor, eu sei que eu não estou bem. Eu preciso de um reavivamento. Eu fui até Deus. E a minha oração não passava de 5 minutos. Eu não conseguia orar mais que 5 minutos. Mas eu decidi que todos os dias eu iria ali e iria orar, nem que fosse 5 minutos. Mas seriam 5 minutos de rotina. Eu queria construir uma rotina e sabia que ela tinha que ter um começo. Então foi 5 minutos por 3 meses diários. A oração era a mesma. Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, me dá um espírito de oração. Espírito de oração
é uma linguagem na Bíblia, escrito em Zacarias, para pessoas que vão clamar por avivamento. Vou dizer de novo. Eu não estou diante de membros de igreja, que eu estou diante de profetas e avivalistas. Quem entende o que eu estou falando? Então, naturalmente, a primeira coisa que Deus vai despejar em alguém, que Ele vai levantar para buscar por avivamento, é um espírito de súplica, um espírito de oração. De alguma forma você vai ter uma vontade enorme de dobrar os joelhos e ficar algumas horas com o Senhor. Eu nunca imaginei ficar horas com Deus. A minha oração não passava de 5 minutos, gente. Mas eu percebi que, Senhor, não passa de 5 minutos, então eu vou vir todo dia e vou orar 5 minutos. Então, depois eu percebi que o Espírito Santo estava me ensinando, me treinando a isso de uma outra forma. Eu ia, ficava 5 minutos falando e depois 5 minutos calado. Então, uma vez daqueles 5 minutos, eu fui levantar, o Espírito Santo disse: continue, fique aí. Mas eu não tenho mais nada para dizer, eu já disse tudo que tinha a dizer. Ele falou assim: então fica calado. E eu fiquei calado. Passou 5 minutos. Ele colocou outras coisas por quais eu deveria orar. Então eu orei mais 5. Deu 5, 6 minutos, já tinha orado. A hora que eu fui levantar, ele disse: continue aí. Fiquei calado. Percebi que a oração era uma batalha de orar, sumir as palavras e ele colocar palavras. Some as palavras e ele põe palavras. Some palavras, era uma batalha a ser vencida diariamente. Então agora, glória a Deus, eu aprendi que eu posso orar, ficar diante de Deus por mais tempo, ou seja, com um pequeno esforço, nem um grande esforço. Então agora eu já estava orando, uns 35, 40 minutos. Aí eu percebi que as coisas foram mudando em mim. Gente, aconteceu uma coisa sobrenatural. Desse jeito que começou. Primeira noite, 5 para as 5 da manhã, um pássaro enorme parou na minha janela. E ele batia. E cantava. E batia. E cantava. Não dei moral, mas ele me acordava, eu sono leve, ele grande, batia forte. Só que eu acordava e não dormia mais. Passou alguns meses, o pássaro chamando, eu olhava para minha esposa e falei: olha, ela falava: que coisa impressionante, né? 5 horas ela voltava a dormir. Só que eu não. Teve um dia que o pássaro bateu na janela, eu levantei, fui lá para baixo, liguei a televisão e veio o sono. A hora que eu fechei o olho para dormir, acordava. É tipo assim: não deixe você assistir televisão, não deixe você dormir. Então o que eu fiz? Agora, esse horário, dobrei o joelho e fui orar. Gente, em 2 minutos ele estava presente. Não deu 2 minutos. Aquela sala foi tomada de um quebrantamento. A primeira coisa, quando seus olhos molham de unção, você está num nível sobrenatural da presença de Deus. Olhos não mentem, a boca sim, olhos não. Olhos nunca mentiram. Por isso que eles choram, eles viram, desviam o olhar, eles revelam tudo. Mas o que um olho revela de uma forma mais sobrenatural é o quebrantamento da presença do Espírito. É o amor pela presença. Então começamos a ter uma rotina. Agora eu decidi que o pássaro do Espírito Santo me acordava. Eu não precisava pôr despertador, ou nada. Um dia, o pastor Lucas Alexandre foi dormir lá em casa.
Falei, olha Lucas, eu tenho uma coisa para te contar. Aqui tem um pássaro que acorda todo mundo 5 horas da manhã. Ele falou, que brincadeira é essa? Eu falei, tá bom. Quando deu 5 horas, o pássaro foi para a janela dele. Acordou ele. 5, não dava 5. Então, um desses dias, minha esposa tinha uma rotina. Eu ia para o momento da oração. Ela descia perto das 6 da manhã e preparava o meu café e deixava ali. Eu tinha que tomar um café 6 horas da manhã, porque me dava uma fome, você não tem noção. Orar mais de hora dava uma fome. Quando eu estava nos hotéis, eu deixava a porta do quarto meio aberta. Meu filho vinha e ele descia, pegava o café lá embaixo e entrava, deixava o café e voltava para o quarto dele. E eu passava as manhãs. Ainda esses dias, o Espírito Santo, eu estava dentro do avião, ele me disse assim: você vai colher dos 3 anos, cada dia que você esteve na minha presença. Tudo que você está vivendo hoje é colheita, porque a oração é semente. Você vai orando e semeando, orando e semeando. Daqui um pouco ele diz, vem e saca tudo. Ninguém deixa de colher de seu tempo de oração. Olha para mim, meus irmãos. Eu vi o Senhor por 3 vezes. A última vez, vou dizer como o apóstolo Paulo, não sei se eu estava acordado ou dormindo, fora do corpo ou no corpo. Foi na virada do ano. Eu estava na chácara, sentado e falando com Deus. E veio a voz do Senhor no meu entendimento que dizia: na virada de 23 para 24, eu vou mudar tudo. Vai ter uma mudança de ciclo. Ele não me disse do que, só disse que ia mudar tudo. Então eu creio nisso. Fui para casa, porque no dia 1º iríamos para Londrina. Cheguei em casa, vamos dormir umas 3 da manhã. Perto aí das 5, eu tive um sonho com o Senhor. Você já sonhou com Jesus? Sonho é visão também. Mas essa vez que aconteceu lá em casa, está no livro Corações Profundos. Ali nasceu. Eu te explico isso. Eu levantei, à direita o banheiro, eu enxugava o rosto, e à esquerda o quarto de oração. Quando eu levantei, havia um formato de luz enorme na minha frente. E eu estava com a cabeça baixa. Quando eu levantei a cabeça, eu caí. Eu fiquei por horas e horas apagado. A minha esposa tem o tempo certo, está no livro. Depois que eu voltei, foi um período de arrebatamento total. O meu coração estava totalmente incendiado. No dia 24 de maio de 1736, começa assim um poderoso avivamento. John Wesley desce depois de orar por volta de 7 horas da manhã. Ele vem desde as 4. Ele vai preparar o seu chá com leite. Em inglês toma uma loucura dessa. E um chá quente com leite. Enquanto ele prepara, ele diz que alguém vem no cotovelo dele e joga a xícara para longe. O chá quente. E veio uma voz na cabeça dele que diz: eu vou te dar algo mais quente que o chá. Ele conta, veja, é comemorado por todos os avivalistas de o dia do coração aquecido. Wesley conta que jogou um fogo dentro da boca dele. E ele sentiu rasgar desde o pescoço, garganta, esôfago, foi descendo e queimando o peito e parou bem aqui em cima do coração. Aquele fogo, ele pensou que estava tendo um infarto. Saiu correndo para o centro de Londres, gritando, e ele ficava assim, ó. Parece uma crise de ansiedade. Sabe aquela coisa ruim que é boa?
Você não consegue controlar um negócio desse. Aí eu me lembro de Isaías, quando ele diz que o anjo disse: eu fui lá e peguei uma brasa do altar de Deus e coloquei na tua boca. É isso que é avivamento. É quando o Espírito Santo vem e joga um fogo dentro da sua boca. E agora o seu coração fica tão incendiado que ele começa a disparar. E dispara, 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 dispara. E gera em você um desespero. Um desespero pela presença. Que você tenta controlar, como Jeremias. Tem um fogo no meu peito. Esse fogo não me deixa eu descansar. Jeremias dizia: há um fogo cerrado no peito. É o que ele tem feito com as crianças, com os adultos. Eu sei quando uma pessoa acabou de receber um fogo genuíno de Deus. Eu sei pela reação física dela. É uma reação física que está também na Bíblia. A minha oração é que o Espírito Santo pegue essa brasa do altar de Deus, que aviva qualquer um, e começa a avivar em cada canto, cada pastor, cada igreja. Eu estou aqui para dizer que aonde tiver um brasileiro vai ter um avivamento. Eu estou aqui para dizer que aonde tiver uma igreja aparentemente morta, o Espírito Santo vai levantar e jogar uma brasa nesse altar. Eu estou tendo uma convicção do Espírito aqui nessa noite, que há uma brasa do Espírito sendo posta e jogada dentro de você agora. E vai por mim. Ninguém está aqui disposto a controlar nada que você está recebendo de Deus. Ninguém está aqui disposto a segurar nada que você está recebendo de Deus. Então esse fogo vai descendo pela garganta e prende aqui no esôfago e para. Você pensa que está entalado, mas na realidade você está sendo batizado com o fogo do avivamento. Sabe, meu irmão, tem alguma coisa acontecendo. Nós estamos no radar do Espírito Santo. Nós estamos na entrada de uma coisa tão poderosa, tão sobrenatural que não dá para pensar. Por isso que, para que tenha avivamento, tem que ter quebrantamento e arrependimento. São os vossos pecados que separam você de Deus. Se não houver quebrantamento, não vai ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, não terá avivamento. Porque o pecado é o empecilho. Escuta, ó, perseguição não acaba com a igreja, divisão não acaba com a igreja, mas o pecado acaba com a igreja. Essa igreja até esses dias estava fazendo culto com 60 pessoas. Mas ao cheiro das águas, ela brota. Eu estou aqui para dizer que igrejas que estão vazias irão lotar. Amados, queridos pastores, vocês que me assistem, busque o Espírito Santo, você vai ver. Ele faz a diferença. Busca a unção, ela faz a diferença. Eu li aqui na quarta passada, estávamos na Irlanda e um nigeriano muçulmano, snob, escarnecedor, foi num culto e ficou escarnecendo. Eu estava pregando, esnobando, escarnecendo, esnobando. De repente a unção desceu. O Espírito Santo veio ali naquela igreja, uma igreja pequena. O primeiro que foi cheio do Espírito Santo foi o nigeriano muçulmano. Ele escreveu para nós depois que a língua estranha ficava controlando a mente dele, que ele não conseguia parar de falar. Ele pensou: fiquei louco. E ele tentava parar, mas ele não conseguia. Então eu olhei para ele, a boca dele tremendo. Ele veio à frente, aceitou Jesus. Mas veja, primeiro ele recebeu o Espírito Santo, depois aceitou Jesus. Tem coisas que vão acontecer.
Eu estava agora em Goiânia, menininha, 3 aninhos de idade, gente. Está na filmagem do último culto, a menininha de 3 aninhos de idade. Ela estava no colo da mãe. Ela pediu para a mãe pôr no chão, a mãe pôs no chão, ela veio correndo em cima do púlpito. Quando ela chegou perto, ela recebeu o Espírito Santo em menos de 1 minuto e começou a profetizar. Isso aqui para nós, aqui na igreja, é uma coisa comum. Ver as crianças quebrantadas, cheias do Espírito Santo. Então a gente olha aqui, como eu estou vendo aqui, elas todas cheias do Espírito Santo aqui. É uma coisa natural. Isso é o que a unção faz. Como eu brinco, criança é folha seca, madeira seca. Mas Ele tem nos visitado. E Ele vai visitar sua casa e visitar seus filhos. Vem aqui você. Receba o fogo do Espírito agora. Eu me sinto servo deles. O fogo de Deus está sobre ela agora. Ore em línguas, pode orar. Isso. Todas as crianças a partir de 7 anos, de 7 a 18, pode vir à frente. Aqui. Aqui, lá embaixo. O tio vai lá embaixo. De 7 a 18. Eu vou ensinar vocês como pedir unção. É o que eu sempre digo para as crianças. Vocês só precisam dizer uma coisa: Jesus, me dá o Espírito Santo. Ele vem na hora. Feche os olhos. Chamem pelo Espírito Santo. E sejam cheios dele agora. Ore em línguas aí você. O fogo de Deus está aqui. O fogo de Deus está aqui. Quantos anos você tem? 10. Qual o seu nome? Disparou aqui, ó. Gente, me ajuda aqui, irmãos. Oh, Espírito Santo. Será que quantas crianças nessa Curitiba ou em torno serão cheias do Espírito aqui nas quartas-feiras? Umas 1000, umas 3000. Ó, enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Batiza agora, Espírito Santo. Oh, que coisa mais poderosa. Que coisa mais poderosa. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Batiza, enche agora.
Ore em línguas. Eu quero que você escute o som de um poderoso avivamento. Esse som vai irradiar. Eu creio que haverá estádios lotados com isso aqui. Quando o Espírito Santo me disse: foque nas crianças. Oh, crianças pequenas, fiquem lá no altar, que eu vou chamar os adultos aqui embaixo. Vão lá no altar, por favor. Se prostram lá diante do altar e fiquem à vontade com Deus lá. Oh, recanta labaço, quem está com fome, sede da unção do Espírito. Haverá uma transferência de unção sobrenatural aqui agora. Há pessoas que receberão dons, e paralíticos irão andar, cegos irão enxergar, mortos irão ressuscitar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós amamos a tua presença. Vou pedir os irmãos aí, os pastores, que fiquem atentos. Ali, ó, pode pôr eles lá também. Te amamos. Ame o Espírito Santo por alguns minutos. Ame. Respeite o Espírito Santo, falando a língua dele. Ore em línguas.